Olá pessoal, hoje trago a resolução de alguns exercícios, três na verdade, do PET avaliativo do segundo ano, tá bom? Para a gente estar analisando, são exercícios bem curiosos, com muita informação interessante para a gente absorver aí deles. Então vamos ao primeiro deles, é um exercício da UFMG adaptado, que diz o seguinte: um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado nesta figura. Aí aqui tem a figura, né? Eu acredito que muitos de vocês já fizeram isso, ou já observaram esse fenômeno, né? Não com lápis, mas talvez com um garfo, uma colher também. Então vamos lá. Na letra A, diz o seguinte: Bruno respondeu: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. B. Thomas explicou: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio. Considerando os princípios de refração da luz, qual das respostas está correta? A de Bruno ou Thomas? Explique. Baseado no nosso estudo de ondas, né, a gente sabe que quando a luz muda sua frequência, a sua cor, né, a sua frequência visível, obviamente, a gente enxerga a luz com cores diferentes, correto? Inclusive é justamente por isso que a gente enxerga cores diferentes, porque a luz está em uma frequência diferente. A velocidade da luz, ela permanece a mesma desde que o meio seja o mesmo. Então, por mais que tenhamos cores diferentes, né, na luz visível, ela está a mesma velocidade desde que esteja no mesmo meio, né? Por exemplo, o ar. A luz sempre vai ter a mesma velocidade no ar. O que faz com que ela mude sua coloração é sua frequência. Porém, a luz muda de velocidade dependendo do meio. A velocidade da luz no vácuo, no ar, é diferente, né? No vácuo é diferente da velocidade no ar, é diferente da velocidade da luz no meio líquido, na água, por exemplo, ou num outro líquido viscoso também. Então, fica claro que o que faz com que a gente observe esse fenômeno é a alteração da velocidade da luz que está saindo do meio, que é o ar, e entrando em outro meio, que é o líquido, que é a água. E por curiosidade, aqui a gente tem a velocidade aproximada da luz no ar, tá? 300.000 km por segundo. E aqui a velocidade dela na água, esqueci de colocar aqui na água, 225.000 km por segundo. Então quem está certo é Bruno. Thomas, infelizmente, se equivocou na sua resposta. Vamos ao segundo exercício então. Uma onda é estabelecida em uma corda ao se fazer o ponto A oscilar com uma frequência igual a 2 MHz. Então tá aqui, né, o desenho da onda, tá bom? Aqui temos a distância entre esses dois pontos, que é de 20 centímetros, a distância do eixo central até o topo, que a gente chama de crista da onda, que é de 10 centímetros, e aqui está pedindo o seguinte: identifique a amplitude, o comprimento e o período da onda, ok? Então vamos ao primeiro. Amplitude. Qual que é a amplitude? O que é a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda é a distância do seu eixo central até o ponto mais alto que ela atinge, que seu movimento atinge, sua vibração atinge, correto? Então aqui fica claro que a amplitude da onda é de 10 centímetros, seu eixo central até a sua crista, que é o movimento, é o ponto mais alto que ela atinge na sua vibração. Essa aqui é a amplitude de uma onda. Então, 0,1 metros, correto? 10 centímetros é convertido para metros, 0,1. Então, vamos agora entender qual que é o comprimento de uma onda. Vamos ao segundo, né? O que é o comprimento de uma onda? O comprimento de uma onda é a distância de uma crista até a próxima crista ou de um vale até o próximo vale. Tá, então vamos identificar aqui, vamos calcular o comprimento dessa onda baseado na distância entre as duas cristas. Esse cálculo é bem simples, a gente consegue fazer de cabeça mesmo. Vejam bem, se a distância desse ponto até esse ponto é de 20 centímetros, a metade, que é a distância da crista aqui até esse ponto, em que ela toca o eixo central, é a metade de 20, que é 10 centímetros. Então, daqui até esse ponto é 10 centímetros. Desse ponto até aqui é 20 centímetros. Essa distância aqui é a mesma.
Percebam bem. Então, a gente já tem 20 mais 10, 30. Mais 10, 40. Porque aqui é o outro ponto. É o outro ponto da crista, correto? Da próxima crista. Então, a distância dessa crista até essa outra crista é de 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. Repassando 10 centímetros, 20 centímetros e mais 10 centímetros, totalizando 40 centímetros, distância de uma crista até a próxima crista, ou de um vale até o próximo vale. Esse é o comprimento de uma onda. Tá, e o período? O que é o período de uma onda? Bom, vocês devem se lembrar que na aula sobre movimento circular a gente viu que era período, né? A gente viu que o período é o quê? O inverso da frequência. É 1 sobre F, que é a frequência. A frequência dessa onda foi dada aqui no enunciado. 2 MHz. O que é megahertz? É prefixo de milhão, ok? Então, 2 MHz é 2 milhões de oscilações por segundo. Então, vamos lá. Basta substituir aqui na nossa equação de período, né? 1 sobre a frequência, 2 milhões de oscilações, correto? Por segundo. Fazendo essa divisão, a gente tem, então, 0,000005 segundos. Então, vamos ao último exercício que diz o seguinte. Em algumas cidades brasileiras, encontramos, em vias de grande circulação, termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos Jogos da Copa do Mundo no Brasil, modificou-se os termômetros para que a temperatura fosse exibida também na escala Fahrenheit, utilizada em alguns países. Qual a temperatura em Fahrenheit e também em Kelvin que um desses termômetros deveria indicar quando estiver 25 graus Celsius? Bom, a fórmula para transformar Celsius para Fahrenheit é o quê? Celsius, né, a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Substituindo na equação, né, de transformação de Celsius para Fahrenheit, a gente vai ter o quê? 25 graus Celsius vezes 1,8 mais 32. Isso vai ser igual ao quê? 45, né, que é 25 vezes 1,8, mais 32, somando aqui como 32. E a gente vai ter, então, 77 graus Fahrenheit. Como a gente transforma agora de Celsius para Kelvin? Muito simples. Bom, para transformar de Celsius para Kelvin, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar a temperatura em Celsius e vai somar com 273,15. A gente vai ter, então, 25, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273,15. Isso é igual a 298,15 Kelvin, ok? Como aqui o exercício arredondou, né, para 298, a gente tem que a resposta certa é a letra D de dado. Esses foram os exercícios de hoje. Espero vocês nas próximas aulas.